bem-vindo à disciplina de Gestão de Projetos e Sistemas de Informação. No módulo 4, nós olharemos sobre soluções de negócios. Então, a primeira unidade, como desenvolver soluções de negócio. Então, durante o curso, nós vimos sobre projetos, aí nós vimos os sistemas de informação, como que esses sistemas de informação eles acontecem, quais são os seus componentes, que são dados, informações. Então, dentro desse meio, tem bastante coisa. E aí a gente precisa parar e entender o seguinte: como que eu faço para que todo esse conjunto de software, todo esse conjunto de informação, desses sistemas de informação, como que tudo isso vai ser unido, como que isso vai ser agregado para que eu consiga ter soluções para o meu negócio, né? Sejam soluções para melhoria, então eu já tenho meu negócio, eu quero melhorar ele, sejam soluções empreendedoras. Então, como que eu posso, a partir de algum cenário, vislumbrar possibilidades e aí, dentro dessas possibilidades conseguir empreender? Então, alguns aspectos gerais. Primeiro, que a TI, quando ela é aplicada aos negócios, né, quando ela é bem aplicada aos negócios, ela sempre apresenta um forte vínculo com a realidade do momento. Então, a gente vai passando por ciclos e dentro desses ciclos existem momentos onde essa tecnologia ela vai se inserindo e ela vai melhorando e ela vai fazendo parte do negócio, ela vai melhorando o nosso negócio. Então, essas soluções, ela tem que ser adequadas aos desafios do ambiente empresarial do momento. Então, hoje, o que a gente está vivendo, né? Qual que é o nosso advento? São as comunicações, são as redes sociais, são as inteligências artificiais, ou seja, hoje tem um conjunto muito grande de tecnologia que pode auxiliar o ambiente empresarial, seja na tomada de decisão, seja na divulgação da empresa, dos serviços, dos produtos e assim por diante. E um outro ponto que ele é muito importante hoje é justamente a questão colaborativa. Então, até certo tempo atrás, as empresas, elas funcionavam de forma isolada. Então, haviam empresas e essas empresas, elas tinham um cenário um pouco mais fechado para os demais. Hoje, já existe um ambiente mais colaborativo. Então, o que que acontece? Para essa colaboração acontecer de fato, um dos requisitos mais importantes que a gente tem é justamente a comunicação. Então, se a gente trazer isso lá para a infraestrutura de TI, a gente vê que as telecomunicações são muito importantes. Então, eu preciso fazer uma reunião com alguns times. Presencialmente é possível, mas isso demanda uma logística muito alta. Eu consigo fazer o mesmo trabalho, eu consigo ter o mesmo retorno se eu conseguir agendar uma reunião virtual, onde eu consigo conciliar as agendas desses times e fazer com que essa reunião tenha uma logística muito mais fácil. Então, esse ambiente colaborativo junto com o ambiente de telecomunicações favorece bastante as rotinas diárias da empresa. Além disso, cadeias colaborativas, cadeias de valor, arranjos produtivos, cadeia de fornecedores. Então, todo esse conjunto de stakeholders que estão envolvidos aqui, eles conseguem tirar alguma vantagem do uso de tecnologia, seja comunicacional, seja a própria disponibilização de informação. Então, como que os meus produtos locais, por exemplo, como que eu consigo interagir com os fornecedores para verificar um novo material, ou como que eu olho a própria questão de mercado. Então, todas essas questões, elas acabam passando pela tecnologia de informação e, no final das contas, nós temos o trabalho conjunto, que é o quê? A necessidade de conexão entre os diversos atores, entre os diversos stakeholders que fazem parte da minha empresa ou que têm alguma influência dentro dessa empresa, dentro da instituição. Então, dentro do nosso ambiente de negócio, né, o que nós temos? Então, temos soluções de TI voltadas para a conexão entre softwares de diferentes empresas. Eu estou na minha empresa e eu preciso interagir com uma outra empresa. São softwares diferentes. Talvez esses softwares foram desenvolvidos em épocas diferentes, com propósitos diferentes.
e é necessário que haja uma interligação entre esses softwares. Então, essas soluções de TI, elas precisam ter algum tipo de conexão. Essa conexão, ela faz parte do Enterprise Application Integration. Então, é a integração entre as aplicações empresariais, e essas integrações, elas podem ser application to application, ou seja, dentro da minha empresa ou dentro da minha instituição, os vários setores que compõem ela, cada setor possui uma aplicação que foi desenvolvida em algum momento, que foi desenvolvida de alguma forma, com linguagens de programação distintas, ou seja, eu tenho um conjunto de aplicações e essas aplicações, elas precisam conversar entre si. Então, note que nesse ponto, no desenvolvimento das aplicações, lá quando elas foram pensadas, em nenhum momento algumas podem ter sido pensadas da seguinte forma: não vai ter comunicação externa. Algumas já podem ter vislumbrado o seguinte: não, é possível que futuramente haja conexão externa, ou haja uma necessidade do uso dessa aplicação específica para uma outra aplicação, e assim por diante. Então, dentro do que a gente está trabalhando, que é justamente essa parte de tecnologia, o gestor de tecnologia precisa verificar o seguinte: como fazer para integrar aplicações já existentes de forma que essas aplicações consigam coexistir. É uma tarefa difícil, é possível de ser feito. Então, hoje, a gente já tem uma visão mais de serviço. Então, pegar uma aplicação que já existe, transformar ela em um serviço, e a partir dessa transformação, fazer a disponibilização. Então, é possível dar algum trabalho, mas é possível. E nós também temos que nos preocupar com integrações entre organizações. Então, enquanto o A2A ele está relacionado a aplicações internas, ou seja, aplicações já existentes que estão em execução por parte de uma empresa, nós temos o business to business, que são as interações, né, e as integrações entre organizações. Então, como fazer para que um sistema que foi projetado para toda uma dinâmica de uma empresa, ele consiga trabalhar, ele consiga interagir com outro sistema que foi pensado para uma outra empresa, com outros requisitos, com outras necessidades. Então, como fazer isso? Então, também é um tipo de ação que ela não é muito fácil de ser resolvida, mas é possível. Por exemplo, quando a gente olha um site de busca de passagens, por exemplo, esse site de busca de passagem, ele busca em várias bases de dados e ele consegue entregar para a gente todos os preços de passagem que estão disponíveis de acordo com algum parâmetro. Origem, destino, data, quantidade de passageiros e assim por diante. Então, eu consigo, a partir de uma pesquisa única, olhar por uma perspectiva um pouco mais geral sobre todos os preços para aquele parâmetro que eu disponibilizei. Então, para fazer isso, é necessário que hajam serviços ou que hajam APIs nas empresas que disponibilizem esses dados. Então, se a empresa facilita essa disponibilização, é possível criar sistemas do tipo B2B. Se as empresas não disponibilizam isso, aí fica um pouco mais complicado de conseguir chegar nesse critério de B2B. Porque se a informação não está disponível, como tornar ela disponível? Então, existe esse pequeno porém dentro da área de B2B. E a diferenciação das necessidades dos clientes e o tratamento dessas diferenças é que vai fazer com que tanto aplicações do tipo A2A como aplicações do tipo B2B consigam acontecer e a gente consiga dar mais valor ao software ou ao aplicativo ou sistema de informação que já está em produção. Então, pegando aqui a nossa questão hoje, né, de modernidade. Então, o que a gente tem de mais marcante? Então, a alta customização e a personificação, a personalização dos softwares, dos aplicativos, elas precisam ser para ontem. Ou seja, elas precisam ser em demanda. Então, eu preciso de um software para fazer um cálculo. Seria muito interessante que esse software já existisse, porque daí eu quebro todo o tempo, né? Eu ganho todo o tempo de desenvolvimento desse software. Eu preciso de um software de ERP. Então,
Já existe um software de ERP, ele atende a minha demanda, ou seja, hoje a gente vive o momento de eu preciso de um software para determinada ação e eu tenho um catálogo normalmente com alguns softwares que fazem isso. Então, é o que a gente vive hoje, né? É o tempo do eu tenho o software já existente que tem alguma funcionalidade e em cima dele eu posso fazer customizações, por exemplo. Então, cada cliente ou cada instância em processamento tem uma necessidade de um tratamento único e diferenciado. Então, quando a gente olha por esse ponto, a gente pode pensar o seguinte: bom, se eu tenho uma empresa que vende calçados, ela vai funcionar de uma maneira. Isso quer dizer que a outra empresa que vende calçado pode funcionar da mesma maneira? Sim e não. Então, se ambas as empresas são do mesmo dono, se elas vendem a mesma linha de calçados, têm o mesmo público-alvo, enfim, se as empresas são muito parecidas, muito provavelmente o software para as duas vai ser muito parecido. Agora, se um software para vender calçado está mais focado na linha de sandália, por exemplo, e eu tenho um software que está mais voltado para tênis, então o público já é diferente, o tipo de produto é diferente, a forma de exposição é diferente. Então, partindo dessa linha, a gente consegue ver o seguinte: tudo bem, um software para fazer venda de sapato, de forma genérica, ele é igual. Porque todos, no final das contas, né, o objetivo final do software é justamente fazer uma venda de sapato. Agora, a forma como esse software vai acontecer, a forma como ele vai ter a interação com os usuários, a forma como vai ser apresentado o catálogo de venda, a forma como vai ser feito o carrinho. Então, todas essas particularidades vão ser diferentes para cada tipo de venda de sapato, né? Para cada tipo de sapato. Então, essas necessidades é o que a gente precisa trabalhar agora. Então, nessa linha, surgem vários frameworks. Então, eu tenho alguns frameworks que eles vão fazer o quê? Eles vão me auxiliar justamente no desenvolvimento desse software mais padrão, mais genérico. E aí, dentro desse software genérico, é que eu consigo fazer o tratamento diferenciado entre clientes. Então, cresce a demanda, né, de orquestração de diferentes softwares para demandas específicas. Então, a gente deixa de usar um software, que é algo padrão para tudo, para ter softwares que têm mais a cara da empresa, que representam melhor a empresa, que atendem melhor os requisitos da empresa, não só na parte gerencial, mas na parte específica. Então, se é um comércio de vendas, por exemplo, esse software ele precisa ter alguns requisitos. Se for um software de gestão, então seria muito interessante que esse software de gestão tivesse a sistematização de como a empresa funciona, e não o contrário, não a empresa precisar se adequar à sistematização do software para que ele consiga funcionar. Então, a gente acaba hoje trabalhando com o que? Na necessidade do cliente, na forma das interações desse cliente, nas sistematizações que esse cliente precisa, e baseado nisso, a gente faz ajustes em softwares já existentes. E a busca e contratação desses diferentes, né, das diferentes funcionalidades de software, elas também podem ser cobradas. Então, eu como desenvolvedor, se eu quiser construir um comércio, se eu quiser desenvolver um comércio de desenvolvimento de software, eu posso justamente trabalhar com software básico, e cada modificação eu tenho uma taxa, tenho um tipo de cobrança, ou seja, eu consegui monetizar esse desenvolvimento com base no quê? Nas funcionalidades que esse software precisa ter. Então, isso traz uma série de oportunidades para o desenvolvedor. Além dessa característica de software, uma outra característica que é bem interessante é justamente a evolução dos e-business para os e-services. Então, o que é um e-business? Um e-business é justamente pegar um processo, pegar um sistema que já acontecia, mas que não tinha nada de TI, ou seja, ele não tinha nenhum elemento de TI, e trazer elementos de TI para ele. Então, eu fazia lá o controle de estoque numa caderneta. A partir do momento que eu tiro essa caderneta e crio um software para ele,
eu saio do domínio da caderneta e entro no domínio do e-business. Então, eu tenho um software para aquilo. E todas as outras áreas dentro da instituição, dentro da empresa, podem passar por essa etapa. A evolução disso é justamente o e-service. Então, o que é o e-service? Agora eu não tenho mais o software proprietário, mas eu tenho um serviço que atende justamente aquela função. Então, quando a gente olha para questões mais simples, a forma como eu escutava música digital. Então, antigamente, como que a gente escutava música digital? A gente precisava baixar um arquivo para o nosso computador, aí a gente baixava esse arquivo, a gente precisava de um player, a gente precisava de um tocador para esse arquivo que foi baixado. E aí as nossas músicas, a gente só conseguia aumentar a quantidade delas justamente fazendo vários downloads e aumentando a quantidade de arquivos no nosso computador. Hoje, nós temos aplicativos que fazem o quê? Eles, conforme a gente vai escutando a música, ele vai baixando novas músicas e, além de fazer esse download, né, automático, ele consegue fazer sugestões de artistas, sugestões na mesma linha de gênero, gêneros distintos, enfim. A gente, por essa perspectiva, a gente vê que o simples fato de trocar do local para o remoto, ou seja, de sair do e-business para ir para o e-service, ele começa a trazer uma série de vantagens. Então, essa orquestração desses SIs que já existem, né, que já são existentes, para atendimento de novas demandas, eles passam justamente pela adequação do e-business para o e-service. Então, eu preciso fazer com que o que eu uso, o que eu entendo como um software específico, local, que eu preciso instalar na minha máquina, eu preciso desenvolver ele, eu preciso pensar ele agora como um serviço. Ou seja, o que é esse serviço? É justamente eu conseguir disponibilizar esse software para que diversos dispositivos, independente do tipo de computador, se é celular, enfim, independente do tipo de dispositivo, que a pessoa consiga usar. O e-service, no geral, seria o quê? Disponibilizar o meu aplicativo local na internet. E aí, para isso, a gente precisa, tem uma importância muito grande na capacitação das organizações, justamente nesse ambiente de integração dos sistemas. Agora, a gente deixa algumas coisas que eram relacionadas ao uso, por exemplo, de lado. Então, quem vai usar, como vai usar, a gente deixa isso um pouquinho de lado. E agora a gente começa a pensar o seguinte: tudo bem, eu vou disponibilizar um serviço pela internet, vou disponibilizar isso para outros usos. Como que fica a minha informação? Como que fica a segurança dessa informação? O que eu preciso me preocupar na hora de armazenar isso? E se eu perder esses dados, eu consigo recuperar? Existe uma forma de armazenar, seja num provedor, seja de maneira local, que eu tenha segurança não só sobre perda de dados, mas sobre a integridade desses dados? Então, dentro dessa linha de troca de e-business para e-service, a gente também traz outros requisitos que são requisitos de disponibilidade, de segurança, de integridade, que aumentam ainda mais o nível de capacitação justamente das equipes que desenvolvem e que fazem essa integração desses sistemas. Então, nessa linha de integração, de integridade, de confiabilidade, disponibilidade, a gente precisa entender o seguinte, que o uso intensivo de softwares que são passíveis, né, de serem contratados ou compostos como serviço, eles trazem desafios, não só para quem está desenvolvendo, mas eles também trazem benefícios. Então, por exemplo, eu tenho lá um software, né, que ele está disponível pela internet, e aí eu quero cobrar por ele, quero fazer uma cobrança em cima dele. E aí eu posso pensar o seguinte, legal, como que eu faço essa cobrança? Eu vou fazer essa cobrança por uso, por quantidade de uso, né? Então, todas as vezes que a pessoa usar, eu vou ter uma cobrança. Ah, não, eu vou fazer isso por meio de aluguel. Então, eu vou alugar esse software e aí o utilizador, independente da quantidade de interações, ele vai me pagar por isso mensalmente. Então, como que eu consigo taxar esse aplicativo? Então, voltando na questão lá do nosso aplicativo de música, quando eu baixava o meu aplicativo para reproduzir músicas e eu gravava um áudio, por exemplo, então eu gravava um áudio eu cantando uma música e eu queria ouvir aquela música.
A princípio, essa música ficava só para mim. No momento que eu trago isso por e-service, eu posso justamente monetizar a minha música. Professor, então isso traz uma implicação em outras áreas, né? Se eu pensar, por exemplo, nessa questão aí de músicos, de carreiras musicais que poderiam ter decolado e não decolaram, a gente tem um avanço, sim, a gente tem um avanço grande. Então, note que aqui a gente está olhando só para uma questão, que é justamente a questão musical. Mas a gente traz outras questões. A própria questão do streamer. Então, a utilização do YouTube, né, por vários canais aí para fazer divulgação de conteúdo. A gente pega o Instagram como uma ferramenta para fazer troca monetária ou como uma ferramenta de divulgação. Então, nesse modelo de tirar as coisas do ambiente local para levar para o ambiente remoto, a gente consegue trazer uma série de benefícios e uma série de oportunidades. Uber. Então, o exemplo do Uber, de fazer a ligação entre um motorista que tem o seu carro lá, que está ocioso, com uma pessoa que precisa utilizar esse carro, esse transporte. Então, com essa tecnologia, com esse serviço, é possível fazer essas ligações, é possível ter essas conexões e aí desenvolver um produto novo. O professor, estava pensando aqui, será que seria possível eu fazer um serviço de Uber de máquinas de lavar? Seria possível, porque a lógica passa a ser a mesma, né? É uma regra de negócio diferente, é um tipo de negócio um pouquinho mais específico, porque está na residência das pessoas e tudo mais. Mas se a gente pensar que existem lavanderias, né, que você vai lá com a sua moedinha e lava a sua roupa, nada impede, por exemplo, de a gente fazer um Uber de máquinas de lavar, né, essa máquina de lavar sendo fixa. E o que, que traz, né? O que, que faz a propulsão desses serviços? O que, que faz com que a gente consiga ter essa gama de coisas que a gente começa a pensar agora? Justamente a computação em nuvem. Ou seja, a gente deixar de ter a dependência física de software, de aplicativos específicos e passar a depender mais da telecomunicação. Então, é um conjunto de coisas que vão acontecendo, que vão facilitando a nossa veia e a nossa visão empreendedora. Então, agora a gente tem um ambiente, que é o ambiente de nuvem, e esse ambiente de nuvem, ele propicia a criação de vários serviços de forma muito mais prática. Então, um outro exemplo. Eu gostaria de criar uma aplicação para vender sorvetes. Então, eu vou criar uma aplicação para vender sorvetes, e aí eu quero fazer essa venda de sorvetes online. Então, o que, que eu precisaria? Eu precisaria de o meu todo o meu contingente ali de máquinas servidoras para eu fazer a hospedagem lá do meu software, para eu fazer a hospedagem das imagens, enfim, né, do que eu preciso usar lá para fazer a venda. Aí eu precisaria hospedar o meu sistema, o banco de dados desse sistema. Eu precisaria disponibilizar isso de forma online, então eu precisaria que esses meus servidores ficassem ativos por um tempo suficientemente bom, né? Então, eu quero que meu cliente consiga comprar sorvete em qualquer horário do dia. Então, eu preciso que esses meus servidores estejam disponíveis. Então, para esse exemplo, eu tenho um gasto muito alto inicial com infraestrutura, que eu preciso contratar máquinas, eu preciso contratar pessoal especializado, eu preciso contratar links de conexão. Então, existe um investimento muito forte, o que acaba fazendo com que haja uma desistência justamente antes mesmo do serviço ser disponibilizado. Então, às vezes, esse serviço seria um serviço muito bom, mas o empecilho do custo faz com que ele não seja lançado. Então, com a nuvem, toda essa dinâmica ela acaba não sendo necessária. Por quê? Porque esse ambiente de nuvem ele vai fazer o quê? Com que a gente alugue um determinado recurso, uma determinada configuração de máquinas, de servidores, de conexão, enfim. E aí a gente faz o desenvolvimento desse aplicativo, que pode ser justamente direto na nuvem. Então, fazendo isso, né, fazendo esse tipo de desenvolvimento, eu posso agora, ao invés de ficar focando esforços em pessoal especializado, em infraestrutura específica, eu posso focar o meu esforço justamente no meu produto,
justamente no meu cliente, justamente no serviço que eu quero ofertar. Isso traz um avanço para a área de negócio muito grande, né? Então, diversos serviços, eles podem ser ajustados dentro da nuvem para realizar grandes e complexas tarefas que são diferentes, né, entre as operações e que dão aí uma certa liberdade para a gente criar, ou seja, para a gente empreender. E dentro também dessa linha de nuvem, a gente consegue fazer composição de serviços. Então, eu quero um aplicativo que faça venda de sorvete, mas esse aplicativo ele vai estar ligado, ele vai estar conectado com um aplicativo de previsão do tempo. Então, toda vez que eu tiver uma previsão do tempo lá para um dia claro, ensolarado e tudo mais, eu vou gerar algum tipo de oferta, porque eu sei que naquele dia é possível que eu tenha mais vendas. Então, olha só, a gente consegue olhar um serviço, que é um serviço meteorológico, e trazer esse serviço para o nosso ambiente lá de venda de sorvetes e aumentar a nossa possível venda. Então, isso é muito interessante e isso é possível nos dias atuais. Então, quando a gente olha lá a estrutura da nuvem, né, o que ela traz como oportunidade? Primeiro, foco no produto. Então, a gente consegue entender melhor o que a gente está vendendo, como a gente está vendendo, quais são as relações que esse produto tem dentro da sociedade. Enfim, a gente consegue focar melhor, porque várias outras questões que a gente precisaria se preocupar, a gente não está se preocupando. Um outro ponto é justamente o foco no usuário, e esse é um ponto bem interessante, que se a gente tira to- toda aquela parte mais onerosa de estruturação, de gestão, se a gente consegue tirar isso de lado, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue gastar mais tempo olhando os dados que foram gerados a partir de um comportamento qualquer de um conjunto de usuários e entender quais são as demandas desses usuários e entender quais são os requisitos desses usuários. E assim a gente consegue melhorar o nosso produto. Ou seja, quando a gente tira o foco da parte mais complicada, que é a parte de gestão, que é a parte de infraestrutura, de interconexões, quando a gente deixa isso de lado, a gente acaba tendo um ganho muito grande na percepção dos dados, na percepção da informação. E aí surgem outras áreas, né, de interesse. Hoje, uma das áreas mais interessantes dentro da computação, dentro da área de TI, é justamente a ciência de dados, que ela faz o quê? Ela entende como esses dados se relacionam, como esses dados se ligam, qual é a importância de um determinado dado, por exemplo, lá relacionado a vendas. Então, como que eu posso olhar esse dado relacionado a vendas e melhorar o aluguel da minha infraestrutura de nuvem? Hoje, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muitas vertentes, muitas saídas de tecnologias que fazem com que a gente pense só no nosso negócio de fato. Então, nessa linha, a gente tem o quê? Um menor investimento em tecnologia proprietária. Então, a gente aluga, na verdade, né? Então, e esse aluguel, ele acaba sendo em demanda. Então, eu utilizo o que eu preciso e a partir do momento que eu não preciso mais, eu simplesmente libero aquele recurso para que eu não seja mais taxado por ele, né, ou pelo uso dele, e que outras pessoas possam usar esse recurso. Então, quando a gente olha aqui, né, a imagem que representa essa computação em nuvem, a gente vê que nós temos três eixos principais, que são as aplicações, são as plataformas e são as infraestruturas. Dentro desses três eixos, é possível utilizar aplicações que já estão prontas, que é justamente na camada de aplicação ali. Então, aplicações de monitoramento, de conteúdo, de colaboração, de finanças, comunicação, enfim, uma série de aplicações que já existem e já estão disponíveis e o melhor, para serem usadas via aluguel, né, em demanda. Então, vou lá e alugo só o que eu preciso. Serviços de plataforma, então eu preciso desenvolver um software, mas eu não tenho a aplicação que desenvolve esse software. Eu não tenho um SDK para fazer isso, eu não tenho um conjunto de ferramentas para desenvolver essa aplicação. Eu posso ir lá no ambiente de plataforma da nuvem e alugar essas pilhas de programas e fazer o meu desenvolvimento. E na camada um pouco mais baixa, um pouco mais hard da nuvem,
nós temos a parte de infraestrutura. Então, essa infraestrutura, o que ela possibilita para a gente? Tá, eu quero, na verdade, desenvolver um serviço que é justamente um serviço para desenvolver sites. Então, eu não quero um site, mas eu quero vender uma estrutura que faz sites. Então, para fazer isso, eu preciso de toda uma parte de infraestrutura mesmo. Eu preciso de processamento, eu preciso de armazenamento, banco de dados, né? Então, tem uma série de coisas ali que são necessárias. Então, o que é possível? É possível ir na parte de infraestrutura da nuvem, fazer esse aluguel dessa estrutura, colocar esse serviço em execução. Se o serviço for bem sucedido, é possível aumentar então os recursos de infraestrutura, e se essa aplicação não for bem sucedida, é possível simplesmente desalocar esses recursos e não ter gastos posteriores. Então, isso traz também uma possibilidade de inovação muito grande. E esses e-services, tá, para a gente entender eles podem ser aplicados onde atualmente? Eles podem ser aplicados na indústria de TI, propriamente dita. Eles podem ser aplicados na indústria automobilística. Então, eu tenho um veículo e aí eu quero que o meu veículo ele diga para mim quais são as melhores rotas dada uma origem e um destino. Então, é possível que o meu veículo se comunique com o Google Maps, por exemplo, e aí o Google Maps sugira caminhos que sejam os mais curtos. Então, na indústria de eletrodomésticos, hoje a gente tem o advento de internet das coisas. Então, eu tenho lá um micro-ondas, por exemplo, que ele pode começar a sua operação de forma programada. Posso ter uma geladeira que ela ajusta a temperatura de acordo com a temperatura ambiente, né, para ter uma redução ali de custo energético. No próprio comércio, né, para entender os meus clientes, para entender o meu sistema de venda, o que eu estou vendendo. Então, tem uma série de aplicações interessantes aqui nesses cenários. Nós temos também no entretenimento. Então, tem aí vários exemplos, né? Tem a HBO Max, tem a Netflix, tem os aplicativos de música. Então, tem uma série de aplicações de entretenimento que fazem uso de e-service, monitoramento florestal, transportes e várias outras áreas que podem ter essa noção de serviço para auxiliar na função dela cotidiana. Então, isso é bem interessante e isso traz várias oportunidades também. Então, quais são os desafios dos SIs e as soluções de gestão dentro desse conjunto, né, de soluções, de softwares, de possibilidades? Então, com uma visão de sistemas mais globais, concordar com os requisitos comuns dos usuários, isso é complicado porque tem vários stakeholders envolvidos, ou podem ter vários stakeholders envolvidos. As mudanças nos processos de negócio também precisam ser feitas de forma criteriosa. Então, mudar um processo de negócio no meio da execução dele, ou fazer essa mudança sem uma prévia análise, pode fazer com que o software seja desencorajado, então isso também não é muito interessante. Fazer a coordenação do desenvolvimento desses aplicativos, então, entender como que eles podem interagir, fazer essa interação é muito importante. Fazer a coordenação do lançamento do software, então garantir que esse software ele vai ser lançado sem nenhum erro, né? Ou caso haja algum erro, se é possível fazer a restauração desse erro, ou seja, entender que aquele software ele está pronto e aí a gente deixa um pouco o requisito da pressa, se é que a gente pode colocar assim, né? Da necessidade de lançamento muito rápido de um software e precisa se preocupar um pouquinho mais com a qualidade com que esse software está sendo desenvolvido ou sendo testado, e incentivar os usuários locais a dar suporte aos sistemas globais. Já que eu posso ter uma integração entre aplicações que já existem com aplicações que são externas, como que eu faço para que o meu usuário comum, que o meu usuário que está sempre utilizando aquele software, que ele continue usando e não deixe de usar ele para usar uma outra solução. E se ele fizer isso, né, ele vai gerar algum tipo de erro na formação de informações ali, na composição de informações. Então, todas essas questões, elas precisam ser bem pensadas
né? E são desafios atuais na parte de gestão desses SIs. Então, é importante olhar esses pontos. E para mais exemplos de sistemas, para mais questões que possam abrir a nossa mente ali para possibilidades, tem o livro de Sistema de Informação Gerencial da Jane Price, que é bem interessante, tem vários exemplos, e tem o livro de Administração de Sistemas de Informação do José Oswaldo de Sordi. Ele traz várias informações também, vários contextos, e é bem interessante. E é isso.